Olá, meu nome é Naila Canevasi, professora de Biologia, e hoje a gente vai estudar mitose. Então, mitose é um dos tipos de divisão celular. Então, um pré-requisito para assistir essa aula e entender tudo direitinho é você já ter aprendido sobre DNA, cromatina, cromossomo, é já ter estudado núcleo celular. Tem aula sobre isso no canal. Mas o que você precisa, assim, mais para agora, eu meio que vou comentar, mas é sempre bom, né? Você ter esse conhecimento, já ter estudado essa parte anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, ciclo celular corresponde ao período de vida da célula, desde que a célula surge até o dia em que ela própria vai dar origem a outras células. Então, a gente sabe que hoje em dia, em qualquer ser vivo, toda célula surge de uma célula pré-existente. Uma célula não surge do nada, não tem um monte de coisa que se junta para dar células. Células surgem de outras células. Então, este período que corresponde ao surgimento da célula até o período no qual ela vai formar outra célula é o ciclo celular. E aí, a gente divide esse ciclo celular em dois momentos. Tá aqui, ó. Tem o momento da divisão celular, propriamente dita, quando a célula está formando outra, e tem o período onde isso não acontece, que é a interfase. Vocês vão ver às vezes com acento aqui, ó, intérfase. Então eu vou falar intérfase várias vezes, porque como eu tô acostumada. Então, é uma coisa muito comum é o pessoal falar que, então na intérfase a célula não está se dividindo? Não, ela não está se dividindo. Mas ela não está fazendo nada? Isso é uma mentira, é uma falácia. No período da intérfase, a célula está fazendo muita coisa. É o período no qual ela está executando as funções normais dela. Então, a célula em intérfase está suando, está trabalhando adoidado, está sintetizando proteína, está crescendo, está fazendo as coisas que ela tem que fazer, cuidando do seu metabolismo. E divisão celular, a gente tem dois tipos. Tem a mitose, que é o objetivo dessa aula, e tem a meiose. Só que aí, antes de falar de divisão celular, a gente tem que fazer, né, um comentário geral sobre esse ciclo celular. E aqui eu coloquei pra gente, ó, esse período de interfase é dividido em três momentos, G1, S e G2. Esse G vem do inglês gap, intervalo. Então tem o intervalo 1, o momento no qual a célula sintetiza DNA, por isso que é S, e depois o intervalo 2. E o período de divisão celular, aqui eu coloquei as fases da mitose, né, como exemplo. Então se a gente for olhar aqui, ó, imagina que isso é um gráfico de pizza, e aí você tem a célula começando a vida dela aqui, ó. Então a célula começa a vida dela em intérfase, ela começa em G1. Essa célula de G1, se ela quiser se dividir, ela entra no estágio S. No estágio S, ela vai duplicar o material genético dela. Então, esse é o pré-requisito que eu comentei que você tem que ter. Aqui eu estou simbolizando, com esse desenho, com essa cobrinha, um filamento de cromatina. A cromatina do DNA. Só que aqui é um filamento simples. Aqui esse filamento está duplicado. Porque nesse momento S, a célula duplicou o material genético. Então a célula começa a existência dela em G1. Se ela resolver que ela tem que se dividir, ela duplica o material genético na etapa S e quando ela termina isso, ela está em G2. Então aqui você percebe, ó, filamento simples e aquele duplicado. Isso aqui é intérfase. E aí a célula começa a divisão celular propriamente dita. Aqui eu coloquei as fases da mitose. A gente vai passar por cada uma delas. E a gente vai ver o que acontece com o material genético aqui, tá bom? E aqui, ó, então super importante. Aqui a gente tem esse entendimento do que é o ciclo celular, como é que ele se divide e tal. E aqui eu coloquei mais umas observações, ó. Então a célula começa a vida dela aqui em G1. Pode ser que essa célula fique em G1 para todo o sempre. Pode ser que essa célula não entre em divisão celular. Caso isso aconteça, a gente fala que ela vai para G0. Então, uma célula em G0 é aquela que nunca vai se dividir. Ela vai morrer daquele jeito ali. Então, em G1, a célula executa as atividades normais e daí ela pode entrar em G0, caso ela resolva que nunca vai se dividir, ou ela pode se preparar para a divisão celular. Aqui, então, nesse período, como a gente comentou, ela duplica o material genético. Aqui em G2 ela verifica se está tudo certinho, cresce mais um pouquinho e aí ela passa pela divisão celular, propriamente dita. E aqui eu coloquei uns detalhes, ó. Existem aqui em alguns momentos esses pontos de checagem. Nesses pontos de checagem, a célula vai fazer uma verificação se está tudo certo.
se ela pode prosseguir e continuar o seu ciclo. Caso a célula verifique que deu algum problema, que tem alguma coisa que não está muito legal, ela aciona o mecanismo de morte celular programada, que a gente conhece como apoptose, igual está escrito para você aqui. Então a célula, ela tem esses momentos onde ela para, verifica se está tudo ok. Caso ela perceba que tem algo errado, ela tem duas opções. Ela pode tentar reparar, consertar esse erro, caso ela consiga, beleza, ela continua. Ou pode ser que ela não consiga, daí ela entra em apoptose. Então é muito legal a gente perceber que isso aqui tem tudo a ver com uma doença que cresce cada vez mais na nossa sociedade. A gente, todo mundo já ouviu falar em câncer, em tumor e etc. Então o câncer nada mais é do que a célula que vai se dividindo, vai passando por mitoses de modo desordenado. Porque a ideia é que a célula entre em divisão em algumas situações. E o corpo está sempre verificando aquilo ali, se está tudo certo, se é o momento de dividir e tal. Só que quando a célula começa a se dividir descontroladamente, esse tecido cresce tanto que ele começa a se utilizar de todos os recursos do corpo, né? E dependendo ali desse câncer, se ele cresce muito, ele pode, ou se espalha também, ele pode acabar levando a pessoa à morte, porque ele vai usar todos os recursos que eram para ser divididos com o corpo. Então, galera que estuda câncer e tal tem bastante interesse por entender esses mecanismos que regulam o ciclo celular e, consequentemente, a mitose. Então, quando tem aquelas mutações genéticas que atrapalham o funcionamento do ciclo celular, aquilo ali pode ter alguma relação com o surgimento de um câncer. Então, dito isso, a gente prossegue. Então, vamos lá, tá? Então, o que é a mitose propriamente dita? Então, a mitose é a divisão celular, onde uma célula vai formar duas células. Então, essa célula original a gente chama de célula-mãe, as células formadas a gente chama de células filhas. Mitose é sempre assim, uma célula-mãe forma duas células filhas. E as células filhas são geneticamente idênticas à célula-mãe. Então, a gente fala que a mitose é um processo equacional, de ser uma equação, porque é tudo igual. Por isso que a gente usa essa letra E, exclamação, como uma abreviação para se referir à mitose. Então, a mitose é uma divisão equacional, porque as células filhas são idênticas à célula-mãe. E na teoria, a mitose pode acontecer em qualquer célula. Pode acontecer em célula 2N, pode acontecer em célula N. Esse é um outro pré-requisito aqui para você assistir essas aulas. Então, como é um processo equacional, se acontecer em célula 2N, as filhas também são 2N, tudo igual. Se acontecer em célula N, as filhas também são N, tudo igual. Né? Então, isso é uma coisa super importante a respeito da mitose. E aí a gente começa a olhar para o processo, propriamente dito. Então, olha como é que eu exemplifico uma mitose. Uma célula, nesse caso a célula-mãe, forma duas células, que são as duas células filhas. Se você olhar o material genético que eu desenhei dentro da célula, você vai ver que o material genético da célula-mãe é idêntico ao das células filhas. Então tá aqui o resumo pra gente da mitose. Então, esse desenho representou pra gente a célula-mãe quando ela estava lá em G1, antes de duplicar o material genético. Então aqui você tem um filamento de cromatina simples, aqui você tem outro filamento de cromatina simples. Etapa S, sintetiza DNA, duplica. Aí você vê que aqui está duplicado, ó. E aqui a gente está representando o processo da mitose, formando duas células. Então, a gente vai dizer que na mitose existe um processo de duplicação de material genético, tá aqui, duplicou, e um processo de divisão celular. Por isso que a mitose é um processo equacional, duplica o material genético, na etapa S, lá na intérfase. Aí depois, lá na mitose, vai lá e divide. Porque pensa o seguinte, a célula tem DNA, material genético, e ela vai se duplicar. Ela vai produzir duas células filhas. Se ela não fizesse antes uma preparação, se ela não aumentasse o DNA dela, as células filhas iam ter só metade do DNA que essa célula tem. Então imagina, ela tem um tanto de DNA, daí ela simplesmente vai lá e divide, metade para uma célula filha, metade para outra célula filha, não pode.
Então essa célula-mãe primeiro dobra o material genético dela, duplica tudo, porque aí ela manda uma cópia para essa e fica tudo igual. Então na etapa S, quando ela está se preparando lá na intérfase, você duplica o material genético. Aí depois lá na mitose tá tudo certo, você vai lá e divide um pouquinho para cada. E aqui eu coloquei umas observações pra gente, ó. Eu desenhei uma célula diploide, uma célula 2N, então lembra do pré-requisito, você tem que saber que é isso. Quando eu falo que a célula é diploide, eu estou dizendo que ela tem 2 cromossomos de cada. Então, esses 2 cromossomos, ambos têm a letra A, tá vendo? Porque são cromossomos do mesmo tipo, cromossomos homólogos. Então, qualquer coisa, vai lá na aula de núcleo celular para conferir esse conhecimento aqui, ó. Então, eu tenho 2 cromossomos do tipo A, por isso que a célula é diploide, porque ela tem 2 cromossomos de cada. Se eu for olhar as células filhas, elas são iguais à célula mãe, elas também são diploides. E aqui, ó, depois do sinal de igual, eu sempre coloco o número total de cromossomos. Então, nesse meu exemplo, tem 2. Então, é uma célula diploide com 2 cromossomos. E a célula filha, também, diploide com 2 cromossomos. E essa célula aqui no meio do caminho? Mesma coisa, ó, diploide, porque é 2 de cada, e o total de 2 cromossomos. Então, o número de cromossomo aqui, ó, não mudou em momento algum. Eu vou voltar aqui para comentar com você uma outra coisinha também, que é um pré-requisito, ó. Aqui eu coloquei que quando a célula está na intérfase, o material genético está organizado na forma de cromatina. Quando a célula está em divisão celular, o material genético está organizado na forma de cromossomo, que é pré-requisito também. Cromatina e cromossomo é tudo a mesma coisa. O que muda é o grau de compactação. Então, se você for olhar aqui, ó, nesse aqui momento da intérfase, ó, o material genético está pouco compactado, por isso que eu fiz ele fininho. Quando começa a mitose, esse material genético fica mais compactado. Aqui ele já está descompactando, por isso que eu fiz ele fininho. Mas aqui, ó, nesse momento da mitose, ele está compactado, daí ele está na forma de cromossomo. Aqui ele está descompactado na forma de cromatina. Então, cromatina na intérfase, cromossomo na divisão celular, pré-requisito, assiste aula de núcleo, tá? Para entender isso aqui direitinho. Mas por enquanto basta você entender que cromatina e cromossomo é a mesma coisa, só que na cromatina o material está pouco compactado, no cromossomo está bastante compactado. Só que quando a gente começa a desenhar aqui e falar de mitose, a gente meio que ignora essa diferença de cromatina, cromossomo e fala tudo cromossomo para acabar ficando mais prático. Mas a rigor tem sim uma diferença. Então eu pus aqui pra gente resumir a questão da mitose. Então tá lá, você já aprendeu que na mitose uma célula mãe sempre vai produzir quantas células filhas? Muito bem, 2. E aí você viu que essas células filhas são sempre geneticamente idênticas à célula mãe, por isso que é a letra E, processo equacional. Então isso é o mais importante da mitose. Daí para que serve então essa mitose? Por que raios que uma célula vai se dividir? Daí para várias coisas. Então, por exemplo, você criança com certeza já se ralou. Daí você foi lá chutar a bola, você estava descalço, e aí você chutou o chão, arrancou o tampão do dedão. E aí você perdeu uma parte do teu tecido. E eu tenho certeza que você não ficou sem a tampa do dedão. Aquilo ali cresceu de novo. Então, regeneração é um dos motivos para acontecer mitose. Então, através da mitose, os tecidos se regeneram. Você perde células, só que aí as células que sobraram vão dar origem a novas células. Então, regeneração pode ser. Crescimento é uma outra coisa. Quando um organismo cresce, ele aumenta o número de células. Então, para ter crescimento, tem que ter mitose. Para substituir células velhas, porque pensa aqui comigo, ó, sei lá quantos anos você tem. Tô chutando aí que você tem uns 15, 16 e tal. As tuas células, de um modo geral, elas vivem menos tempo que você. E você só não morre porque as tuas células vão morrendo, só que outras células vão formando outras células e aí você continua aí. Então você sabe que principalmente células de epitélio, célula da pele, do epitélio do intestino, elas têm uma vida muito curta, de algumas semanas, às vezes alguns meses. Só que essas células morrem e outras células substituem, daí você continua aí. Então eu pus aqui alguns motivos, ó. Mitose é importantíssima para você crescer, para trocar as células, para regenerar. E aqui eu pus a reprodução, mas ó, tá vendo que eu pus reprodução assexuada, que é quando os organismos formam clones. Então, se por exemplo, tiver uma plantinha, aí você pega um pedaço do caule daquela plantinha e enterra a pontinha, aquilo ali é uma reprodução assexuada, porque você consegue um novo indivíduo
Só que não teve mistura de material genético. Os indivíduos ali eles são idênticos. E aí, esse caulezinho enterrado, ele forma uma nova planta. Então, você teve ali crescimento envolvido e tal, você teve mitose. Então, muito importante você entender isso daí. Dito isso, a gente vai olhar agora para alguns detalhes do processo. Porque o processo todo de divisão celular, a gente acaba fazendo 4 subdivisões para facilitar o nosso entendimento. Então, tá aqui, ó. E aí tem aquela brincadeirinha, então deixa eu voltar. Pra gente poder decorar as fases e tal e não confundir, lê só o que tá aqui escrito, ó, com letras em caps lock, letras maiúsculas, ó. Prometa, Ana, telô. Então a gente brinca que você fala assim, ó, prometa, Ana, telefona. Sei lá, você tem uma amiga chamada Ana, pensa que você quer que ela te ligue. Aí você fala, prometa, Ana, telefona. Então, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 etapas da mitose. Então, primeira etapa, o que vai acontecer? Então, lembra que a célula, lá na intérfase, já se preparou para a divisão celular. Na etapa S, ela duplicou o material genético. Então, olha aqui o meu esqueminha, ó. Você tem o material genético duplicado aqui e duplicado aqui, ó. Tá duplicado já. Por isso que eu coloquei, ó, 2 letrinhas Azinho minúscula, 2 letrinhas Azão maiúsculo, porque tá duplicado. E eu coloquei letras maiúsculas e minúsculas para facilitar aqui o nosso entendimento. Lembrando que você já estudou, eu não sei se não e tal, se já, as letras a gente usa para representar os genes. Então, nos cromossomos, a gente tem vários genes. E aqui eu estou representando o gene Azão e aqui eu estou representando o gene Azinho. Talvez você vai estudar isso mais pra frente, não tem muito problema. Então, aqui, ó, o que a gente vê? Aqui eu estou desenhando um parzinho de cromossomo. Um parzinho, ó. Só um. Então, essa célula é uma célula diploide, porque é par, 2N. E ela tem um total de 2 cromossomos. E aí é ela que vai ser o nosso exemplo. Então, o que vai acontecer nessa primeira fase? Eu desenhei aqui, ó, o envoltório nuclear, ele está se desintegrando, ele está desmanchando. O nucleolo aqui dentro, ó, também está desmanchando, está desintegrando. Isso acontece na prófase, primeira etapa. Aqui a gente tem um parzinho de centríolo e aqui outro parzinho de centríolo. O normal é a célula ter um parzinho só. Só que como essa célula está se preparando, como ela se preparou já para a divisão celular, ela duplicou os parzinhos, daí ela tem 2 parzinhos. Então esses parzinhos de centríolo começam a se afastar e entre eles surgem as fibras do fuso. Outra coisa que acontece é esse material genético começar a compactar. Então eu só comentei com você porque eu falei já que isso é um pré-requisito e tal. Que quando a célula está na intérfase, o material genético está pouco compactado. Ele está na forma de cromatina. Só que como a divisão celular está começando, essa cromatina ela vai começar agora a compactar. Ela vai começar a ficar com cara de cromossomo. E assim, é interessante que isso aconteça porque a cromatina é filamento muito comprido e muito fino. E na célula tem um montão de filamento de cromatina. Aqui a gente desenhou só um parzinho, mas dentro das células costuma ter vários. Se você for pensar na nossa espécie, tem 46. Daí você imagina 46 coisas super compridas, super finas, você tentando dividir um pouco para um lado, um pouco para o outro. Pensa em foninho de ouvido com fio, quando você bota isso no bolso. O problema que é você desenrolar tudo isso porque engarrancha, mistura, embaralha. Então imagina, se você tivesse que fazer divisão celular com cromatina, a célula não ia dar conta de separar esses negócios, ia engastalhar, ia dar nó, ia quebrar. Então o que acontece? Essa cromatina, ela se prepara para a divisão. Então ela vira uma estrutura bem pequena e bem compacta, que é o cromossomo, isso facilita. Então você pega aquele monte de coisa comprida e fina, daí faz aquilo ficar tudo curtinho, daí é mais fácil fazer a divisão. Então essas coisas acontecem na prófase. Resumindo, ó, envoltório nuclear e nucleolo desaparecem, parzinhos de centríolo se afastam, surgem as fibras do fuso e a cromatina começa a virar cromossomo. Então, comecinho é isso. Na continuação do processo, ó, os parzinhos de centríolos já terminaram de migrar para polos opostos, então tá um em cada ponta, ó. As fibras do fuso continuam aqui,
Só que agora a cromatina já virou cromossomo, agora tá bem compacto, tá bem pequenininho. E aí esses cromossomos vão se prender nas fibras do fuso, né, que estão aqui em azuis. E aqui a gente sabe que os cromossomos não se prendem em qualquer lugar, por exemplo. Eles não estão presos aqui, eles não estão presos aqui, eles estão presos bem no meio da célula, ó, região equatorial. E a gente sabe também que ele não se prende por qualquer lugar, ele se prende por essa região aqui, ó, que é o centrômero, que eu também não comentei com você aqui nesse vídeo, que é um pré-requisito lá na aula de núcleo. Então, o centrômero é essa região que mantém unida as duas metadinhas desse cromossomo aqui que está duplicado. Se a gente olhar na imagem anterior, ó, você vê que ele está duplicado, essa região que mantém aqui os dois unidos é o centrômero, essa região aqui é o centrômero. Então, aquela foi a metáfase, né, ó, a segunda fase, lembra? Pro, meta, ana. Então, a terceira fase agora, anáfase. O que vai acontecer aqui na anáfase? Os cromossomos na fase anterior estavam aqui, ó, presos às fibras do fuso pela região do centrômero. Agora, essa região do centrômero vai duplicar o DNA que ele tem aqui e aí essas duas metadinhas vão se separar. Então, na anáfase, as fibras do fuso se encurtam e aí elas puxam as duas metadinhas. Então, você vê que anteriormente o cromossomo estava duplicado e agora as duas metadinhas foram separadas. Isso acontece com todos os cromossomos, ó. Esse aqui de baixo também. Então, metadinha para cá e metadinha para lá. Então, a anáfase vai separar as duas metadinhas. Cada metadinha é chamada de cromátide irmã. Então, as cromátides irmãs migram para polos opostos, uma para cá, a outra para cá. Uma para cá, a outra para cá. Só que agora que ela já separou, a gente acaba chamando depois de cromossomo irmão e tal, mas não precisa se preocupar muito com isso daqui não. Então, ó, é um pré-requisito, vou só conferir com você se você entende isso. Então, vamos lá conferir. Isso daqui é um cromossomo duplicado. Isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide. Quando eu considero as duas, eu digo que elas são cromátides irmãs. E o mesmo vale para isso, ó, cromossomo duplicado, uma cromátide, outra cromátide. E aí, então, a anáfase separa as cromátides irmãs. E aí, lembra, pro, meta, ana, telefona. Então, a última fase é a telófase. A telófase vai acontecer tudo o contrário da prófase. Então, você vai ver que agora ó, o envoltório e o nucleolo se formam outra vez. As fibras do fuso ó, desaparecem, não tem mais. E o material genético que estava compactado na forma de cromossomo, agora descompacta e aí vira outra vez cromatina. E aí você vai ter agora a separação do citoplasma, que é o resto das coisas que estavam aqui nas células, com as organelas, que eu nem desenhei, porque não faz parte aqui do estudo da mitose. Essa divisão de citoplasma a gente chama de citocinese. E aqui eu coloquei uma observação, porque a citocinese nos animais é diferente da citocinese nos vegetais. E eu vou até para o próximo slide para poder detalhar isso aqui para você. Nos animais a gente chama essa citocinese de centrípeta, porque ela vai na direção do centro. Então começa aqui nas extremidades e vai indo para o centro. Aqui tem uma série de fibras do citoesqueleto que vão meio que estrangulando a célula. Imagina que você passou uma cinta aqui e você vai apertando essa cinta e você vai estrangulando. Então, citocinese por estrangulamento, centrípeta, nos animais. Nos vegetais não tem como isso acontecer, minha gente, porque lembra que aqui do lado de fora da membrana plasmática, gasguei, você tem uma parede celular. A parede celular é rígida, então não tem como você estrangular isso daqui. Nas células vegetais acontece ao contrário, começa dentro e vai indo para as extremidades, acompanha a setinha vermelha. Então eu falo que é centrífuga, porque foge do centro, aqui vai para o centro, por isso centrípeta. E aqui, se você já estudou as organelas citoplasmáticas, vale a pena a gente lembrar que isso aqui é a minha tentativa de desenhar o complexo golgiense. Então tá aqui, ó, as duas células. Isso aqui é o núcleo, então a célula já está terminando a telófase, está dividindo o citoplasma, né? Citocinese.
O complexo golgiense produz polissacarídeos. Daí, se você está ligado, a parede celular é formada de celulose, que é um polissacarídeo. Então, o complexo de Golgi produz a celulose, que é o polissacarídeo, só que aqui ainda não chega a ser a celulose ainda, quase. E aí ele vai liberando essas vesículas. Essas vesículas vão se juntando e vão formando essa estrutura aqui, que a gente chama de lamela média, que é tipo o protótipo da parede celular. E aí, à medida que essas vesículas contendo os polissacarídeos vão se juntando, isso aqui vai aumentando até chegar a hora que a gente tem aqui a separação das duas células. Então, uma observação. Um outro detalhe também é que apenas as células animais têm centríolos. Então, eu falo que a mitose, de um modo geral, né, a divisão celular nos animais, é cêntrica porque tem centríolo e astral porque tem fibra do áster. Eu não tinha comentado com você ainda, talvez você tenha reparado aqui no desenho, que essas fibras entre os parzinhos são as fibras do fuso. Só que essas fibras vermelhinhas aqui são as fibras do áster. Daí, na célula animal, como você tem centríolo, você vai falar que a divisão celular é cêntrica e como tem fibra do áster, ela é astral. Os vegetais superiores, principalmente as angiospermas, algumas gêmeas também e tal, elas não têm centríolos. Então a gente fala que é acêntrica, porque não tem centríolo. Se não tem centríolo, também não tem as fibras do áster. Então é anastral. Lembra que o A, como prefixo, quer dizer não. Então ele nega. Não tem centríolo, não tem fibra do áster. Mas a principal diferença aqui entre as duas mitoses, diz respeito à forma como o citoplasma se separa de fora para dentro ou de dentro para fora. E aí, bem legal, né? E aí, minha gente, é basicamente isso. Então, lembrar que o processo, todo o período de vida da célula é chamado de ciclo celular, desde o momento em que a célula surge até o momento em que ela forma uma outra célula. E aí, quando a célula está se dividindo, você chama essa parte do ciclo celular, você chama de divisão celular. Só que tem todo aquele período no qual ela não está se dividindo. Aí você chama aquilo de intérfase. Daí a gente comentou sobre as divisões, os períodos da intérfase e os períodos da mitose, né? E aí a gente detalhou o que acontece em cada momento. É sempre bom você ficar atento para poder reconhecer esses desenhos aqui, ó. Então, por exemplo, essa figura caiu num exercício uma vez. Porque a gente divide a mitose nessas fases para facilitar o nosso entendimento. Só que a célula não sabe que a gente faz essa divisão. Então, a célula faz um negócio gradual. Ela começa o processo e termina. Então, tem horas que você vê e você fala, nossa, esse estágio eu chamo de prófase. Ah, esse estágio eu chamo de metáfase. Só que tem hora que você está ali no meio do caminho, você não sabe direito onde ela está. E aí, quando você olha para as fotos de células em divisão celular, às vezes você consegue reconhecer as fases, às vezes não. Então, aqui, por exemplo, ó, você está vendo um núcleo, você está vendo aqui, ó, nucleolo. Então, ou essa célula está na intérfase, ou ela está começando a prófase. Quando você olha para essa, você fala, nossa, essa aqui já está na prófase. Porque você vê que o envelope nuclear, ele está desaparecendo, o nucleolo está desaparecendo. Você começa a ver uns grumos aqui, ó. É sinal que a cromatina está virando cromossomo. O negócio aqui está condensando. Quando você olha para cá, você vê que os cromossomos estão tudo presinho aqui, ó. Então você fala, caraca, isso é uma metáfase. Aí você vê aqui uma metadinha tá indo para um lado, outra metadinha para o outro. Você fala, ah, é uma anáfase. E aí quando você olha esse, você vê que um tanto já veio para cá, outro tanto já veio para cá, e aqui no meio você tá enxergando uns negócios. Aqui você tá vendo a citocinese, que é a telófase, a divisão do citoplasma. Então aqui tá vendo a formação da lamela média e tal. Eu até coloquei no slide anterior o termo fragmoplasto, porque aqui você tem um resquício de fibra do fuso e as vesículas vão se juntando, isso é chamado de fragmoplasto. E aqui eu resumi então pra gente essa questão da mitose. Então você tem duas células filhas sendo formadas. A mitose pode acontecer em qualquer célula, pode ser N, pode ser 2N, tanto faz. Você sabe que o material genético duplica uma vez, lá na etapa S da intérfase, e aí você vai ter uma divisão celular.
Você sabe que o número de cromossomos nas células filhas vai ser igual ao da célula mãe. Então, são duas células sempre geneticamente idênticas à mãe. Aqui eu coloquei um outro desenho para você com mais cromossomos, mas você vai ver que no final das contas nada muda. Ó. Essa célula é uma célula 2N, porque ela também tem pares de cromossomos. Ó, você tem esse par aqui e tem esse par. Tá vendo que aqui eu pus letra B, aqui eu pus letra M? Então, como os cromossomos estão aos pares, essa célula é diploide. E ela é uma célula 2N igual a 4. Você conta aqui, você vê que tem 4 cromossomos. Então, uma célula 2N igual a 4. E as células filhas? Mesmíssima coisa, 2N igual a 4. Então, você vê que a etapa S duplicou o material genético. Ó. Então, duplicou esse, duplicou esse, duplicou esse e duplicou esse. Certo? Então, é importante você conseguir, ao estudar a mitose, entender o esquema no geral e também se atentar. Nossa, se eu tivesse que pensar em cada fase, como é que aconteceu? É importante você entender isso daí também. Então, assim, ó, a gente percebe que sem a mitose, o indivíduo morre. A mitose é essencial, né? Como a gente comentou, para regenerar a célula, para substituir as células que morrem por velhice. Então, se a mitose parar, o organismo morre. Então, mitose é indispensável para o bom funcionamento do organismo e a continuidade da vida. E aqui, eu coloquei mais umas coisinhas para a gente observar, que eu acho muito legal você prestar atenção nisso. Ó. Se eu for olhar aqui para as moléculas de DNA, eu vejo que eu tenho duas moléculas, uma aqui e uma aqui. Como aqui na etapa S duplicou o material genético, eu não tenho mais duas, eu tenho 4. Porque aqui era uma molécula, agora aqui eu tenho duas moléculas de DNA. Eu tenho essa que formou uma cromátide e eu tenho essa que formou outra cromátide. Então você concorda comigo que aqui no total eu tenho duas moléculas, aqui eu tenho 4. Depois que a mitose termina, separou cromátide, né? Lá na anáfase. Uma cromátide foi para uma célula que está aqui e a outra cromátide para outra célula que está aqui. Daí isso vai acontecer com todos, ó, aqui também. Uma cromátide veio para uma célula, a outra cromátide veio para outra. E aí então você vai ver que as células filhas ficaram com o mesmo tanto de material genético que tinha na célula mãe. Então aquilo que a gente comentou, a mitose consiste em uma duplicação do material genético, que na verdade acontece antes da mitose, na preparação, e depois uma divisão, que acontece lá na anáfase. Agora, se você for contar, e aqui esse gráfico mostra pra gente justamente isso, ó. Você tinha um tanto de DNA, daí duplica e depois volta ao normal. Então eu consigo saber, ó, eu consigo dizer que a duplicação do material genético aconteceu lá na etapa S da intérfase. Antes de duplicar o material genético eu tinha G1, depois eu tenho G2. E você sabe aqui, ó, que a separação das cromátides irmãs acontece na anáfase. Então você consegue reconhecer que duplica na etapa S e que volta ao normal na anáfase. Então você sabe que aqui nesse platôzinho você tem a etapa G2, que é depois de S. E aí você tem o começo da mitose, prófase e metáfase. Aí teve anáfase, telófase, as células filhas começam G1 aqui. Então esse gráfico mostra a variação na quantidade de DNA durante o processo, durante o ciclo celular. Agora, se você for pensar na quantidade de cromossomos, você vai ver que não muda. Aqui você tem 2 cromossomos, nesse meu exemplo. Aqui você tem 2 cromossomos. E aqui você tem 2 cromossomos. Então, se você for fazer esse gráfico aqui, ó, na variação da ploidia, que é a quantidade de cromossomo, é uma linha reta. Não houve variação. Mas você fala, Naila, como assim? Tipo, aqui você tem 2 cromossomos, cada um deles é simples. Aqui você também tem 2 cromossomos, cada um deles duplicados. Então, é 2 cromossomos simples, 2 cromossomos duplicados. Não aumentou o número de cromossomos, aumentou a quantidade de DNA. Então, isso é uma coisa interessante de você observar. Aí tá aqui, ó, G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, ó, quantidade de cromossomo não mudou, continuou tudo igual. E a quantidade de DNA? Aí teve variação. Aumentou, depois voltou. Então, mitose, uma célula mãe formando 2 células filhas. As células filhas têm o mesmo tanto de DNA?
que é célula-mãe. Você percebe aqui, inclusive, pelo gráfico. Então, aqui eu coloquei grandão para você. Número de cromossomos não muda na mitose. A haploidia é a mesma. Já a quantidade de DNA muda sim. Ela dobra lá na etapa S, porque duplica o material genético. E ela volta ao normal lá na anáfase. E aí é isso, minha gente. Se você ficou meio confuso assim, eu acho que vale a pena você assistir a aula sobre núcleo celular para ficar bem craque nessa terminologia que a gente usa para não confundir cromatina, cromossomo, cromatidis irmã, centrômero, todas essas coisas. Daí você volta aqui nessa aula, tá bom? Espero ter ajudado. Até mais.